E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Traje Cômico, bora pro vídeo de hoje. Um perfil no Twitter, que eu sequer posso pronunciar o nome, eu acho, fez uma publicação lacradora, feminista. Homens e a suposta crítica à masculinidade. Como homens estão se apropriando do progressismo para tornar o sistema patriarcal mais confortável para eles. Então, na verdade, aqui a gente tem mais um exemplo de feminista criticando os feministas. Criticando exatamente aqueles caras que pedem desculpa por ser homem para receber algumas migalhas de atenção. E é sempre legal compartilhar esse tipo de conteúdo porque é isso que vocês ganham. Por ser gado, por ser trouxa, por tentar pedir desculpa por ser homem e se rastejar aos pés das feministas que só querem pisar na sua cabeça. Então, vamos dar uma olhada como é que esses caras são tratados, né? Como eles são recebidos pelas mulheres que eles tentam agradar. Tudo começa como uma resposta a esse tweet da tia Nubinha, né? Não interessa muito se os homens não podem chorar. Nos interessa mais que eles parem os crimes de violência contra meninas e mulheres. É o clássico, né? Na cabeça da feminista, violência, ela só existe nessa direção. É só a violência do homem contra a mulher. E o homem é naturalmente violento contra a mulher. Vários estudos demonstram que não é bem assim, que inclusive a violência entre casais, né? A violência conjugal, ela é muito, muito dividida. As mulheres são tão violentas quanto os homens. Alguns estudos mostram que são até mais violentas. Você sabe que os homens, eles são as principais vítimas de praticamente todos os tipos de violência, né? São os que mais morrem anualmente por homicídio, são os mais assaltados, são 80% dos moradores de rua, enfim, aquela coisa toda, mas na visão limitada, fechada da feminista, é só a mulher que sofre com a violência e o culpado é necessariamente só o homem. Então, ela está basicamente falando aqui que tem aquelas feministas que tentam falar, não, o feminismo ele realmente luta por igualdade, ele é um movimento para homens e mulheres. E aí a gente também se preocupa com os homens porque o machismo também afeta os homens. O machismo faz com que os homens não possam expressar os seus sentimentos. E isso é muito ruim. E é o feminismo que combate isso. Mas ela tá falando que não. Ela é mais radical nesse sentido. Não, a gente não tá nem aí se vocês podem ou não chorar. Vocês têm que parar de ser violento mesmo. E esse é o verdadeiro problema. Então, ela fez esse comentário e aí a Yasmin fez uma thread em cima disso. Homens, assim como outras classes opressoras... Já começa bem, né? Eu não posso ler uma frase sem comentar, porque olha só. Homens, assim como outras classes opressoras. O homem é uma classe opressora. Esse é um movimento que luta por igualdade, tá? Esse é um movimento que vai acabar com as diferenças, que vai melhorar o relacionamento entre homens e mulheres, taxando uma classe inteira como opressora. E é isso. O homem é a classe opressora, a mulher é a classe oprimida. É a pura guerra dos sexos. E o feminismo, ele parte dessa premissa. Algumas feministas podem negar ou podem tentar suavizar essa narrativa, falando que elas entendem que nem todo homem e tal. Só que no fundo, para o discurso feminista funcionar, ele precisa partir dessa premissa, né? Mulheres são oprimidas e homens são opressores em geral. A sociedade é patriarcal e machista, então a sociedade, composta por esses homens, está oprimindo as mulheres. Só que aqui ela deixa mais escancarado. Então é isso. Se você é homem, você é simplesmente um opressor. Então, passam pelo processo de dissociação identitária da sua própria posição no sistema que dominam. Assim como brancos raramente se percebem como racistas, porque provavelmente também, né, todo branco é racista, não tem como não ser. Homens buscam assumir o papel de vítima em um sistema sustentado por eles próprios. Então os homens estão se vitimizando através do progressismo? Quem diria, não é mesmo? Isso não significa que os homens não sofram de microconsequências da modulação patriarcal. É muito interessante a escolha de palavras, né? Ela faz questão de enfatizar que o homem é a classe opressora e que ele até sofre de microconsequências. Então é tipo assim, não, a sociedade até atrapalha os homens, né? Através de microconsequências, coisas praticamente irrelevantes, insignificantes, microscópicas. Tem algumas coisinhas assim que incomodam os homens. Mas, né, é microconsequência. Então, existem essas microconsequências que obviamente não se comparam com as macroconsequências que afetam as mulheres. Elas existem. Contudo, seus desejos, basicamente, residem em uma masturbação egoísta, na qual se põem como vitimados por um sistema que supostamente não beneficia ninguém. Então aqui ela está criticando essa ideia de que
Como o sistema patriarcal prejudica homens e mulheres, também não está beneficiando ninguém, porque os homens também são afetados, então eles se colocam como vítimas. E isso acontece de fato, tipo, eu falei sobre aquela música do Thiago York recentemente, e apesar do feministo pedir desculpa por ser homem, ele faz isso jogando toda a responsabilidade dos seus erros e dos seus defeitos da sua masculinidade tóxica em cima da sociedade. Então não é culpa dele de fato, ele é uma vítima, é isso que ela está falando aqui. É como elas veem. Então vocês veem, muitas dessas feministas até percebem que realmente o feminista está só fazendo isso. Ele está só pedindo desculpa por ser homem para conseguir umas migalhas de atenção, se vitimizar no fim das contas. Porque beleza, eu fui abusivo, eu sou viciado em pornografia, eu bato na minha namorada, eu traio ela, mas eu só faço isso porque a sociedade machista me fez ser assim. Então, eu sou uma vítima também dessa história, não é mesmo? Esse sistema está me oprimindo e está fazendo com que eu seja esse monstro. Então, desculpa por ser homem, mas a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. É isso, é realmente patético. E até as feministas, que não são famosas pela coerência, conseguem perceber essa inconsistência, conseguem perceber o quão patético e idiota é isso. Deste modo, ao invés de se voltarem às consequências principais desse sistema e às suas principais vítimas, as mulheres, é claro, os homens buscam tornar o sistema patriarcal mais confortável para eles, buscam erradicar as consequências negativas do patriarcado que recaem sobre si. Eu não vou negar que os feministas meio que fazem isso, mas eles são simplesmente, realmente, a contraparte da feminista, né? Que ela busca erradicar as consequências negativas dos seus atos, elas tentam se livrar de qualquer responsabilidade, né? Porque a mulher, ela nunca é responsável por nada no discurso feminista. A mulher bêbada, ela já não tem mais responsabilidade pelas próprias ações. A mulher que agride o cara, ela tá só revidando a macro consequências do sistema patriarcal. Então a mulher, ela nunca vai ter uma responsabilidade, porque tudo que ela fizer de ruim vai ser justificável. Se ela acusa alguém, a palavra dela já é lei. E ela não precisa se responsabilizar pela sua acusação, mesmo que ela não apresente provas. O feminismo trabalha assim. Como esperar que o feministo seja diferente? Homens tendem a morrer de forma violenta com mais frequência? Então, temos de discutir a masculinidade tóxica. Homens se tornam impotentes por conta do vício em pornografia? Então, temos que discutir a pornografia. Aqui vem a velha desculpa, né? O homem ele morre mais, mas quem mata o homem é o próprio homem. É um argumento tão bom que poderia ser usado para falar, o negro ele realmente morre mais, mas quem mata mais o negro é o próprio negro. Soou meio errado agora, né? Não, mas é porque o negro ele é marginalizado, ele vive à margem da sociedade, né? Por isso que ele acaba ficando nessa situação, nesse contexto de agressividade. O homem também é marginalizado. 80% dos moradores de rua são homens. A minoria nas escolas e faculdades são homens. Mulheres são maiorias nesse contexto também. Então, o homem também acaba ficando nessa situação de vulnerabilidade social mais frequentemente. Precisa apelar mais para a violência. Ele não tem muitas formas de subir socialmente sem conseguir construir uma carreira, né? Então muitos acabam entrando na vida do crime. É basicamente o argumento que se usa para justificar os altos índices de criminalidade da comunidade negra também, né? Porque eles acabam ficando numa situação mais desfavorável. Então você percebe que os mesmos argumentos que eles usam para demonstrar por que os números de crimes e violência cometidos pelos negros são como são, eles ignoram completamente na hora de avaliar o número de violência dos homens também. E isso é interessante, porque o movimento feminista e o movimento negro, por causa disso, por causa dessas inconsistências, constantemente se refutam. Você não tem como defender os dois ao mesmo tempo, porque os argumentos são totalmente contraditórios. O que você usa para defender um é justamente o que desmente o outro. Então você escolhe qual dos dois está errado. Os dois estão. Spoiler, os dois estão. De formas diferentes. Mas além de tudo tem esse probleminha, esse pequeno problema. Mas então, né, o problema é a masculinidade tóxica. Essa é a explicação fenomenal, né? Por que o homem ele sofre mais com a violência, mas ele também pratica mais violência. E, enfim, questão da pornografia é a mesma coisa. Mesma coisa não, mas não quero ficar entrando em detalhes aqui, porque acho que o vídeo já está bastante longo e tem bastante coisa para ler ainda. Isso não é sobre mulheres, tampouco sobre a nossa emancipação ou sobre uma verdadeira aliança entre mulheres e homens rumo à finalização do doloroso capítulo patriarcal nas comunidades humanas. É sobre o que então? Onde estão os homens a discutir a divisão sexual do trabalho e a questioná-la em suas vidas? Bom, na verdade,
Já questionamos muito isso, já fizemos documentários que demonstram, né, por que a divisão sexual do trabalho é tão diferente, e a biologia explica isso muito bem. Você pode conferir o paradoxo da igualdade, lá você vai ter várias respostas para essa sua pergunta. Então já discutimos sim, vocês aqui não têm muito interesse em ler e ir atrás, por isso continuam repetindo mentiras. Não, porque a mulher recebe menos. Mentira. Vários estudos já demonstraram que a diferença salarial não é por uma questão sexual. Vários outros fatores interferem nisso. A carga horária, né, o tempo na empresa, várias escolhas pessoais também, né? Muitas mulheres elas decidem se dedicar mais à vida acadêmica, elas tendem a passar mais tempo na faculdade do que os homens, então elas entram mais tarde no mercado do trabalho, muitas também decidem ter filhos, então elas acabam trabalhando menos ainda. Então várias coisas impactam nessa diferença salarial. Só que você não vai ver uma feminista falando sobre isso porque vai derrubar todos os argumentos delas. Então, onde estão os homens cortando alianças com agressores de mulheres? Ué, como assim? Se você vê um cara agredindo uma mulher em público, o que acontece? Todo mundo vai massacrar o cara. Tem experimento social demonstrando isso. Se um cara agride uma mulher em público, ou seja, quando as pessoas conseguem ver aquilo, esse cara ele é massacrado. O contrário, não. Se um homem é agredido por uma mulher em público, as pessoas dão risada do homem. Então, eu acho que a sociedade ela já corta alianças com esses agressores. É um dos crimes mais detestados. Sabe o que acontece com agressores de mulheres na cadeia? Nem os prisioneiros, os presidiários, aceitam esse tipo de crime. A nossa sociedade já vê com maus olhos a agressão contra uma mulher. Mesmo com um homem sofrendo até mais com violência de todos os tipos, a gente já tem essa preocupação maior. Não significa que essa violência não exista, porque toda a sociedade sabe que roubar é errado, mas as pessoas ainda roubam. As pessoas sabem que cometer crimes, né, que matar, roubar, estrunfar, enfim, as pessoas sabem que tudo isso é errado. Só que criminosos ainda existem, porque pessoas ruins existem. Infelizmente é como funciona. Onde estão os homens abdicando de usufruir da exploração de suas mães, namoradas e etc? Sei lá, mano. Tá cada vez mais comum que os trabalhos domésticos, que eu suponho que seja isso que ela tá falando, sejam bastante divididos em casa. E provavelmente ela não pensa, né, que é uma exploração o homem trabalhar 12 horas por dia para utilizar 90% do salário dele para bancar as contas de casa, inclusive gastar com a sua mulher, né? A tal da transferência de renda. A maior parte do salário do homem costuma ser gastado com a família e com a esposa, muito mais do que com ele próprio. Isso seria uma exploração? Não, provavelmente não. A exploração é só lavar a louça, varrer a casa, só isso que realmente a gente considera que estão sendo exploradas. Por que essa masculinidade não se discute? Por que a discussão se resume a aceitar um possível lado feminino que, pasmem, também se baseia em estereótipos de gênero patriarcais? É tudo culpa do patriarcado. Por quê? Por quê? Por que a gente faz isso? Por quê? Se um homem realmente deseja questionar a sua masculinidade e aliar-se às mulheres, poderia começar lendo o Eu Quero uma Trégua de 24 horas sem estrunfo. Como disse uma sábia mulher. Esse seria um bom começo. E aí acabou a publicação. Enfim, mais uma feminista de Twitter/Instagram refutada? Quem você acha que está certo? Não vou bater o martelo, né? Afinal de contas, fui eu que ofereci o contraponto. Você que está assistindo o vídeo, você decide. O que faz mais sentido aqui, será? Os argumentos que eu trouxe como contraponto ou o que a Yasmin nos apresentou em seu belíssimo texto ali no Twitter, que foi republicado no Instagram? Diz aí nos comentários, e antes de ir embora não esquece também de deixar o seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, se possível dá uma força através de doações no Pix, no PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela. Você pode também se tornar membro do canal ou ajudar através do Apoia-se, o link está ali embaixo na descrição. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, agora eu vou até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?